Direto da redação. Mas deixe-me chegar agora a Cláudia Freitas, no Rio de Janeiro, direto do Portal Rio, para retomarmos aqui o fio da meada que foi a eleição de primeiro turno realizada neste domingo em todo o Brasil, dia 12 de outubro, que consumou um segundo turno que vai ser realizado entre o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 30 de outubro, vai haver uma outra eleição, e que também consumou a vitória do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, no primeiro turno. E Cláudia Freitas conversou com especialistas sobre o tema, pessoas que analisaram esse processo eleitoral, bem como pesquisas eleitorais. Não é isso, Cláudia? Roberto, nós conversamos com dois cientistas políticos, fazendo inclusive um recorte, né, aí para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ontem elegeu o seu governador já nesse primeiro turno. O governador Cláudio Castro foi reeleito com quase 60% dos votos válidos. A vitória de Castro foi confirmada às 8h45 da noite, já com um pouco mais de 91% das urnas apuradas. E esse resultado, Roberto, ele contraria as expectativas das pesquisas eleitorais, que apontavam, principalmente agora na reta final, né, um segundo turno no Rio de Janeiro entre o atual governador Cláudio Castro e o candidato do PSB, Marcelo Freixo, que acabou ficando na segunda posição com 27,43% dos votos do eleitorado carioca. Vamos ver como que ficou os outros candidatos, né, as posições dos outros candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Rodrigo Neves, do PDT, teve 8,1% dos votos, seguido por Paulo Ganimi, do Novo, com 5,33% dos votos. A candidata Juliette, da Unidade Popular, recebeu 0,33% dos votos. Ciro Garcia, do PSTU, teve 0,15% dos votos. Eduardo Serra, PSB, 0,13%, e Luiz Eugênio, do PCO, recebeu 0,02% dos votos válidos. Logo após a confirmação da sua vitória, Cláudio Castro foi às redes sociais e se manifestou através ali da internet. Ele postou a seguinte mensagem: quero agradecer de coração a confiança e a esperança de milhões de fluminenses depositaram no meu nome. Hoje, o povo do Rio de Janeiro mostrou com o seu voto que aprova o caminho que estamos trilhando. Dentre as propostas, Roberto, para essa nova gestão do governador Cláudio Castro, ele quer gerar para o Estado milhões de empregos formais, quer também implementar o sistema metroviário, estendendo uma nova linha até a Baixada Fluminense e também implementando a linha 3, ligando o centro do Rio de Janeiro a Niterói e São Gonçalo, além de ampliar o programa Segurança Presente e também fazer reformas em postos de saúde, na rede de saúde do Estado. Agora, Roberto, nós conversamos com cientistas políticos, nós conversamos principalmente com o Rafael Melo, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele afirma que a característica dessa próxima gestão, o perfil dessa próxima gestão do governador Cláudio Castro, do PL, vai depender das eleições, né, do resultado das eleições para presidente da República, o que vai acontecer só no dia 30 de outubro, que a tendência é de continuidade, mas que esse modelo de gestão ele vai depender do resultado dessas eleições. Vamos assistir essa entrevista com o cientista político Rafael Melo. Uma força muito grande do chamado campo bolsonarista, onde aqui no Rio Cláudio Castro foi eleito no primeiro turno e Romário eleito senador, como já indicavam algumas pesquisas, principalmente para o caso do senador.
e um segundo turno numa eleição onde Bolsonaro cresceu muito e deve ser bem acirrado o segundo turno entre Lula e Bolsonaro. O cenário para o Rio de Janeiro nessa conjuntura se dá muito pelo aspecto de continuidade, mas vai depender muito de quem foi eleito presidente agora no segundo turno, essas relações, como o Cláudio Castro vai se dar, de uma continuidade do modelo atual, ou, caso Lula vença, como o governador vai negociar as suas bases de sustentação e suas bases de influência para benefício do Rio de Janeiro e em consonância com os programas e o governo um pouco mais voltado para a área social que Lula deve fazer. Então vai depender um pouco ainda aí de como vai ser esse comportamento daqui para frente do governador Cláudio Castro para os próximos anos no Rio de Janeiro. Depende um pouco da eleição nacional e também depende de como vão desenrolar todos os processos e acusações que recaem sobre o governador. Então ainda não conseguimos ter essa clareza. Depois do dia 30 de outubro a gente vai ter mais como visualizar essa sequência de governo Castro. Em relação à eleição nacional, está tudo entreaberto, está tudo muito aberto, melhor dizendo, porque o bolsonarismo foi o grande vencedor das eleições nacionais também. Uma surpresa grande em São Paulo, que as pesquisas não apontavam para essa tendência de crescimento do bolsonarismo através do Tarcísio. Então a gente ainda não tem como ter um parâmetro muito certo do que vai acontecer. Se a gente olhar o olho frio de números, o Lula tem uma chance maior de vitória, mas na política isso varia muito conforme as construções da conjuntura, e o bolsonarismo cresceu muito, o Bolsonaro veio muito forte para o segundo turno, então tem uma chance maior de vitória, mas na política isso varia muito conforme as construções da conjuntura, e o bolsonarismo cresceu muito, o Bolsonaro veio muito forte para o segundo turno, então isso vai ter influência direta no Rio de Janeiro, sem dúvida alguma. Vai depender ainda desse resultado para sabermos como o Castro vai se posicionar. De toda forma, é certo que é um governo de continuidade, basicamente, das políticas implementadas por Cláudio Castro até agora, de um combate mais direto, uma chamada guerra às drogas, que tem chacinado muitas pessoas. Então isso deve ser uma política de continuidade no Rio de Janeiro. E também tem que ver como vai ficar a nova configuração da LERJ, que ainda não está tão clara, mas a tendência também é que Cláudio Castro tenha a maioria na LERJ, o que facilita bastante a governabilidade dele. Então, mais ou menos é esse o panorama que fica até agora, aguardando um pouco mais agora essa questão das bancadas, como vão ficar, para a gente poder analisar com mais calma as tendências para o segundo turno e daqui para frente para o Rio de Janeiro. Roberto, nós conversamos também com o doutorando em História, Política e Bens Culturais da Fundação Getúlio Vargas, o Guilherme Galvão Lopes, e ele comentou sobre o aspecto que nós falamos há pouco, sobre essa margem de erro das pesquisas eleitorais. E aí, a partir daí, ele cita até de outros estados também, não só do Rio de Janeiro, e numa conjuntura nacional. Vamos assistir. Sobre o resultado das eleições do último domingo, é importante que a gente fale sobre as pesquisas eleitorais. E antes que algumas pessoas queiram desacreditar as pesquisas, é fundamental que a gente fale sobre a dinâmica do voto na atualidade. A escolha, o processo de escolha do voto, principalmente nos últimos dias de campanha eleitoral, é algo que as pesquisas, os institutos, eles não conseguem ainda mensurar, porque ele se dá através das redes sociais, principalmente a partir do WhatsApp, do Facebook e também do YouTube. Então, esse processo de escolha do voto, ele está cada vez mais um voto de véspera das eleições. Então, acaba sendo muito difícil para os institutos de pesquisa que essa escolha seja mensurada. Por isso que, em alguns locais, nós temos algumas
disparidades entre o que foi apontado nas pesquisas e o resultado final das eleições. Posso dar alguns exemplos, como o próprio Rio de Janeiro, onde Cláudio Castro foi reeleito no primeiro turno, com uma margem muito grande, muito além do que se imaginava, era esperado um segundo turno. Aconteceu também no Ceará, onde o candidato Eumano de Freitas ganhou no primeiro turno, com 53% dos votos. Também se esperava um segundo turno com o candidato do União Brasil, que era o capitão Wagner. E isso também aconteceu em São Paulo, quando o candidato Tarcísio, ele do Republicanos, apoiado por Bolsonaro, virou, né, o voto, virou a colocação no resultado final sobre o candidato Fernando Haddad do PT, que as pesquisas apontavam ele como o primeiro lugar. E agora nós teremos o segundo turno, isso já era previsto, mas o quantitativo de votos de cada um foi realmente diferente. Então, eu apontaria não um erro dos institutos, não falhas, não desacreditaria as pesquisas eleitorais, mas esse elemento novo na campanha eleitoral brasileira, que é realmente esse voto de última hora e extremamente dinâmico a partir do uso massivo das redes sociais. Está aí, então, Roberto, a avaliação dos cientistas políticos em relação a esse primeiro turno das eleições no Brasil, no Rio de Janeiro, citando também os outros estados. E, Roberto, no Rio de Janeiro, as eleições foram marcadas por longas filas, assim como nós vimos também em vários outros estados do país. Aqui no Rio de Janeiro, em algumas zonas eleitorais, o tempo de espera para a votação era de mais de 4 horas. Quando os portões se fecharam às 5 horas da tarde, em muitas zonas eleitorais ainda haviam eleitores aguardando para votar. Eles receberam uma senha para poder acessar a sua sessão depois desse horário, então, de 5 horas da tarde. Nos municípios de Duque de Caxias, Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, em alguns pontos também da capital e em Búzios, até 9 horas da noite ainda havia pessoas, eleitores, aguardando para votar. E lembrando aí que o Rio de Janeiro é o terceiro colégio eleitoral do país, somos 12.800.000 eleitores aptos a votar. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Cláudia Freitas, do Portal Eu Rio. Bom dia para você, Cláudia. Obrigada, Roberto, para você também e bem-vindo.